Ni hao, pessoas que sabem que se a China é uma ditadura, os Estados Unidos também são. Tudo bem com vocês? E bora aí de Elias Jabbour, né? Que esse é o nosso tripé econômico. Puta que pariu, o Partido Comunista... Já começa xingando, não, pessoal, já? As pessoas enxergam no Partido Comunista um negócio... Foi o que nos salvou, porra, entendeu? O chinês médio enxerga no Partido Comunista a força política que os tirou da merda, literalmente. Isso é verdade. Isso é verdade. Porque uma coisa, eu vejo aqui... Você foi pra lá, você conversou... Imagino que deve ter conversado com todo tipo de gente, né? Sim, com empresário, com ladrão... Com ladrão. Com camponês. Com prostituta, com... Camponês, você chegou aí lá com prostituta também, Elias? Fui pro interior. E os caras não enxergam como uma ditadura lá? Eles nem, primeiro que ditadura... Não existe o léxico ditadura... Não existe esse termo pra eles? Não existe. Eles falam que o governo é o que pra eles? Como que eles qual é o termo que eles usam? É governo, é o Estado. Governo, Estado. Mas pra eles é estranho o termo ditadura. Não existe, entendi. Não existe um ideograma... Não existe um ideograma chinês chamado para ditadura. Entendi. Por quê? Porque Na verdade, eles têm, né, uma palavra... Tem palavras parecidas, né? Eles não enxergam o Partido Comunista como uma ditadura porque eles enxergam que o Partido Comunista liberou a China. O Mao Zedong, né, liberou a China. E aí o Deng Xiaoping enriqueceu a China e o Xi Jinping fortaleceu a China. Mas essa é a visão deles. Porque antes eles vinham do século das humilhações e colonialismo. Então, para eles é essa a ideia, né? Não é que não existe ditadura em chinês, existe. Só que a visão que eles têm de ditadura é diferente do que se tem no Ocidente, né? Até por isso que eu brinquei na abertura, porque assim, os Estados Unidos são um país de partido único que tem dois do mesmo partido. É literalmente isso. E eles são basicamente a ditadura que sai invadindo o país pelo mundo inteiro. Invenção ocidental. Por quê? Porque... Autoritarismo, talvez? Também não. Também não. Sabe, não existe, né? Isso. Você chega num camponês chinês e você coloca o intérprete ali, ó, pra traduzir. O cara não vai entender porra nenhuma. Democracia, liberdade de expressão. O presidente, quem tem mais voto ganha. Você pode se candidatar e... Não, aqui... Porque qual é a cultura que doideira, deles? Não tem... Qual que é a cultura deles? A cultura deles, primeiro, nós nunca tivemos uma religião oficial de Estado. Vocês tiveram. Então vocês tiveram Deus como guia de vocês. Aqui isso não. É verdade também. Aqui nós, claro. aqui nós tivemos o quê? Nós temos uma burocracia instituída no poder há 2000 anos, cujos melhores filhos do nosso povo vão trabalhar para esta burocracia. Isso é verdade. Burocracia? É. A burocracia, o que ele fala é o Estado, né? O concurso público, etc. E aí justamente isso, né? Não teve religião no cerne do governo, né? Como é no Ocidente. Ou como é até na Índia, né? Um dos nomes da Índia é Hindustão, por causa da religião hindu. E quando as religiões ocidentais chegaram aqui, para eles é um negócio alienígena. Tipo, a gente não quer essas religiões tomando controle. É por isso que existe um controle sobre essas religiões, não só na China, né? Para esse império, vamos dizer assim, né? Entendi. E esse império, ou seja, o imperador, a figura do imperador, ele é uma criação do céu, uma brincadeira, é uma broma que eles fazem, né? Mas é uma coisa super dialética, né? O mandato do imperador é entregue pelos céus, mas é revogável pelo povo. Eles acreditam nisso? Acreditam nisso. Tanto é, por exemplo, isso de ser mandado pelos céus, os reis também eram, né? Eles acreditam que o cara tem algum tipo de divindade? Como os reis eram, a né? divindade é a relação dialética, ou seja, como o povo colocou o cara lá porque ele se rebelou e colocou, é uma divindade. O povo é a divindade. Que estranho essa... É dialético, não é estranho. É que nós trabalhamos aqui no Ocidente... Não é uma coisa sobrenatural? Não. Eles vêm como, então? Como um cara sobre-humano? Não. Isso aí já não. Acho que não é que é sobre-humano. Sobre-humano é o seguinte, a escolha da maioria, o que o povo escolhesse, esse negócio é uma coisa acima do normal. Se nós chegamos a Mas por que você fala dos céus? Por que vem dos céus essa autoridade dele?
Se eles não acreditam. Porque o povo é o céu, pô. Ah, tá. Nesse sentido. A massa é o céu. Tá. A soberania popular é o céu. Não que tem um halo de luz em cima não, desse cara. O céu é o mundo. E o que ele né? fala é divino não, e tal. O céu para o chinês é o mundo. Entendi, né? entendi. O que dá abaixo dos tá. sabe? Ah, tá. Mas o mandato é conferido aos céus, mas revogável pelo povo. Entendi. Ou seja, se já fora do pinico também tá fora. Vai ter rebelião. Pode fazer qualquer coisa. Não tem isso. Mas por que os chineses não podem ter acesso às coisas? Vamos lá. Eu te pergunto o seguinte, por que os chineses eles têm que se dar ao luxo de colocar em questão a sua soberania ao liberar, por exemplo, hoje todas as revoluções coloridas do mundo, tipo Brasil 2013, Ucrânia, essas revoluções essas revoltas populares pelo mundo, grande parte delas mobilizadas pela internet, WhatsApp, todas plataformas americanas. A eleição do Bolsonaro em 2018, ela teve o apoio de 2 milhões de disparos de WhatsApp, 2 milhões, vinda dos Estados Unidos. As revoltas no Irã contra os ayatolás foram mobilizadas por WhatsApp dos Estados Unidos. Né? O Google, você quando entra no Facebook, por exemplo, você está entregando todas as suas informações para quem? Para o Facebook, que entrega para o Departamento de Estado. Né? Por que eles entregam? Sim, né? Claro. O Zuckerberg admitiu isso, cara. Tem esse acordo? Sim, claro. Isso é público e notório. O Mark Zuckerberg fala isso abertamente. Né? Ou seja, o Gmail, Google e Facebook são plataformas criadas pelo Estado americano. Tanto que o TikTok, os caras estavam tentando... Ainda estão, né? Estão tentando banir. Na verdade, eles querem forçar a TikTok vender as operações deles fora da China. Por quê? Porque algum empresário americano vai comprar e eles vão ficar ricos. Porque eles não conseguem competir com o TikTok. Esse é um dos principais motivos, né? O Elias estava falando ali das revoluções coloridas. O Facebook é proibido na China, isso eu já falei várias vezes, porque rolaram vários atentados terroristas em Xinjiang, centenas de mortos, e os caras se organizavam dentro do Facebook. Aí a China foi no Facebook e falou, gente, façam alguma coisa para parar com isso, e o Facebook falou, eu lavo minhas mãos. E a China falou, beleza, não tem mais Facebook na China. Quando eu mudei para cá, o WhatsApp era liberado. Uns anos antes, o Instagram era liberado. Quando o Facebook compra o Instagram e o WhatsApp, a China bloqueia tudo por conta desse motivo. E aí empresas como o Google, Twitter, e no caso do YouTube, né, que é o Google, e outras redes sociais, eles não vieram para a China porque eles não quiseram se adaptar às leis chinesas. Um dos principais motivos é os dados têm que ficar na China. Os dados dos chineses têm que ficar na China. E aí não casa com o que o Elias está falando, né? Que eles têm que entregar os dados para o governo dos Estados Unidos. Então essas empresas elas não quiseram entrar no mercado chinês, não quiseram se adaptar às leis chinesas. Não é que a China baniu eles de trabalhar aqui. Não. Se eles se adaptarem à legislação chinesa, eles podem trabalhar aqui. O Tinder está aqui, o Bumble está aqui, o LinkedIn estava aqui até um pouco tempo atrás. Rogério, segurar a onda. As pessoas acreditam que esse cara que morreu aí, da Apple, o Bill Gates. Steve Jobs. Steve Jobs é um cara que é um gênio, estava no fundo de quintal e inventou o iPhone, porra nenhuma. iPod. Ele foi bilhões de dólares do Estado americano para criar isso daí. Né? Só foi a carinha que estava na frente, é isso? A carinha da propaganda do liberalismo, do empreendedor, que nós somos superiores a qualquer coisa, porque nós estamos chamando esse cara aqui, não foi o Estado... No campeão. Foi o Estado. Então todas essas plataformas, elas no fundo são propriedades estatais. Eles devem satisfações ao Estado americano. Como o TikTok e na China também. Claro. Entendi. Só que os chineses sabem, só que eles admitem publicamente isso. Isso é admitido. Entendi. Sabe? Então por que a Não, e nos Estados Unidos também, né? O Zuckerberg foi no Congresso dos Estados Unidos ano passado, acho que foi ano passado já, ou 2022, e ele admitiu que eles entregam dados, que ele trabalha com agências de segurança de vários países, não só os Estados Unidos. Tipo, isso é público nos Estados Unidos também. A China vai se deixar ao direito de um país que passou 100 anos sob ocupação estrangeira. Dos Estados Unidos, né? Inclusive, né? E eles fizeram uma guerra civil de 28 anos para conquistar a sua independência nacional. Soberania. Para eles a independência nacional é tudo, para nós é nada, para eles é tudo. Pro Facebook, pro Google e pro WhatsApp destruir com isso. Então eles não abrem mão disso. Então o que eles fazem? Lá tem o WhatsApp deles, lá tem o Facebook deles, sim, lá tem o Twitter, lá tem tudo deles.
o Google deles lá. Baidu. O Baidu. Navegador. Baidu. Eles conseguem acessar qualquer coisa do mundo ou tem coisa que eles não conseguem acessar? Eu acho que tem coisas que eles não conseguem acessar. E se você quer saber a minha opinião, eu sou favorável. Tem coisa que eles não conseguem acessar e um dos motivos é a propaganda, né? Favorável? Sou favorável. Putz, aí a gente vai divergir mais de... Então, Vilela, tu acha que tu acessa tudo que tá disponível no Google? Vamos começar que... quando a gente faz uma pesquisa no Google, hoje em dia mesmo só tem propaganda, né? Mas ninguém vai para a página 2 do Google, sabe? Ninguém vai. Então, se não está na página 1, primeiro, assim, se já não está lá, ninguém quer saber. E segundo, que se não está indexado pelo Google, basicamente não existe. Você não quer dizer que esse site não está na internet, só não está indexado no Google. Mas absurdamente. Não tem problema. Eu não por vejo. quê? As palavras? Eu acho, por exemplo... Vocês sabem qual é o controle? Eu acho, por exemplo, que conteúdos, vamos dizer assim... bicho, eu não tô aqui para fazer média, você percebeu, né? Claro, não, é uma conversa conteúdos que podem colocar em risco a segurança nacional não pode ser claro. Mas quem define isso? Oi? É uma coisa muito vaga. Eu posso achar que a fala de um influenciador lá vai contra e, na verdade, é uma opinião de um cara que tá com medo. Quando a gente tem, literalmente, os Estados Unidos tentando separar a China, desde que a China se tornou sob o controle do Partido Comunista, tem que ter um filtro, né? Porque os Estados Unidos literalmente treinaram tibetanos lá nos Estados Unidos e largaram os caras de paraquedas aqui para os caras começarem uma revolução, e deu errado. Os Estados Unidos bota dinheiro no movimento separatista de Hong Kong. Tenta aí agora de tudo quanto é jeito o movimento separatista de Xinjiang. A China não pode deixar essa propaganda gigantesca que os Estados Unidos produz entrar aqui, tá certo eles? Mas a questão não é essa. A fala do influenciador na China, ela é... Não, fora da China, um francês, um indiano, sei lá. Isso não é proibido. Proibido. Tipo, então, eu queria entender o que é proibido lá. Por exemplo, versões ocidentais sobre a Praça da Paz Claro. Celestial, por exemplo. Não, mas Claro. por exemplo, eu tô o Badu, como que é? Baidu. Eu tô lá. Eu dou uma busca, não vai aparecer todos os resultados, é isso? Sim. E o Google também. Sim. Vamos pensar, China é uma ditadura. Digamos que eu queira procurar isso. Ele vai me dar resultado? Eu acho que não. Não sei. Eu não sei. Então, isso que eu queria entender. Eu sei que tem conteúdos Tem um que não controle. são liberados, mas que também no Ocidente também viu? Né? Não cai nessa história, não. Justamente, o Google bloqueia muita coisa, né? Mas o que, por exemplo? Se eu quiser pesquisar, o que eu não acho? Cara, deixa eu falar uma coisa pra você, cara. Você não sabe, mas mesmo nas suas opiniões, por mais inteligente que o Rogério Vilela seja... Não, tô longe de ser. Não, mas eu acho. Inteligência limitada. Sabe? São moldadas por essas 3 grandes empresas mundiais. Não, isso eu concordo. A gente vive uma bolha. Eles te dão conteúdo pra te deixar cada vez mais uma bolha. Eu concordo com tudo isso. Mas eu consigo furar essa bolha se eu conseguir quebrar. Por exemplo, o que a gente quebra aqui todo dia é isso. Sim. Tô chamando você aqui. Eu perguntei aqui pro Baidu se a China é uma ditadura. Eu perguntei em inglês. Ele me deu um monte de coisa aqui, em chinês também, né? Explicando o que é uma ditadura, como que funciona o sistema político da China, aniversário da reforma e abertura. Tá aqui, um monte de coisa aqui. Veio outro cara de direita, outro lado, não sei o quê. A gente meio que quebra isso. Mas eu entendo que essas três... Agora, o caso da China, na minha opinião, não tem... Eles primeiro que é um sistema mais fraco do que os outros. Eu poderia ter esse programa lá? Um podcast que escuta todo mundo, você acha? Desde que não coloque em questão o poder do Partido Comunista, sim. Claro. Putz, mas... Aí é complicado. Aí é complicado. Porque aqui eu posso falar mal do governo. Podia falar mal do Lula e posso falar... Mas você pode falar aqui... Eu posso falar, por exemplo, aqui, ó... Tô organizando... Eu já falei isso em vários outros vídeos, né? A estrutura da sociedade brasileira, até como o Elias falou ali no começo, né? Ela segue uma linha completamente diferente do que são culturas asiáticas e governos asiáticos. Aqui é muito influenciado pelo confucionismo, que já tem mais de 2.000 anos. Não só aqui, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão. E para o confucionismo, não é aceitável falar mal de um líder. É aceitável criticar. E criticar não necessariamente é falar mal. O que eles querem, o que o Vilela fala, é a ideia de ofender, por exemplo, fazer piada. E isso não é aceitável no confucionismo. Isso não é o Partido Comunista Chinês. Essa é a estrutura da sociedade chinesa,
Uma sociedade confucionista não aceita esse tipo de coisa. Organizando uma gay. Ontem a gente... Aqui veio a Marina... A Marina destruiu o Bolsonaro em relação ao eu quero saber indulto. A Marina pode ter destruído ele com argumentos, que também é aceitável na China. Tem gente gigantesca nas redes sociais chinesas. Aí tem um médico de Hunan, uma das duas províncias eu sempre confundo, que o cara tem 1 milhão de seguidor no Putz, qual que é o nome da social media deles aqui? Eu esqueci o nome. É um que eu tinha um tempo atrás, não tenho mais. E o cara é crítico ao governo. Ele critica o governo. Só que ele critica com argumentos. Ele expõe o ponto de vista dele. Não tem ofensa, é respeitoso. Mas o cara critica coisas que o governo faz. Saber o seguinte, olha, pessoal... Cuidado aí que você vai falar. Lene, eu tô organizando uma guerrilha. Ele tá falando eu tô falando, Lene... O problema é seu. Olha a liberdade, olha a liberdade. Olha o medo. Olha a liberdade que eu tenho. Pessoal, se eu falar pra vocês aqui que eu estou organizando um movimento pra derrubar o capitalismo no Brasil... Isso já é cortado. Não, eu saio fora, já tô preso quando sair daqui. Entendi. O mundo não... Mas tudo bem, você colocou um limite. Agora, é o limite lá deles que a Marina fez ontem aqui... Não, isso pode. Lá pode? Pode. Eu não concordo com o Partido Comunista que... Pô, a gente tá ganhando pouco e eu quero que isso... Ganhando pouco, inclusive, o povo protesta bastante, né? Assim, e não é o Partido Comunista que define salário. Pode. E eu quero que tenha eleição. Pode. Mas assim, eles não... Eu já conversei disso de eleição com outros chineses... E eles não têm esse conceito de eleição, porque eles nunca tiveram isso. Não é assim, olha, o Partido Comunista assumiu o poder e automaticamente não existe mais eleição na China. Não tinha eleição antes. Então a China vem de um processo de famílias reais, imperiais, etc., né? Passa por uma revolução e aí fica ali naquela guerra dos senhores de guerra, na época dos senhores de guerra, e que começa a Guerra Civil. Não tinha eleição, nunca teve eleição como é nos moldes do Brasil. Assim como nos Estados Unidos não tem. Nos Estados Unidos as pessoas votam para delegado. E é uma eleição com um monte de lei para evitar que pessoas, ex-presidiários, latinos, negros, votem. Tem uma porrada de coisa nos Estados Unidos para evitar que pessoas votem. Pessoas que eles não querem. Ou na Inglaterra, né, que é o primeiro-ministro eleito por uma meia dúzia de gente, incluindo uma Câmara de Lordes, que é gente que está lá porque a família, 20 geração da família é gente rica, sabe? Então não é a mesma coisa. O Brasil já não é a mesma coisa dos Estados Unidos, que não é a mesma coisa da Inglaterra. Então não precisa ir muito longe. Derrubar esses caras. Pode. Pode? Pode. Não sabia que podia isso, não. Pode. Isso pode. Eu já vi, né? Cara, você já viu o pessoal metendo pau no Partido Comunista lá? Pode falar mal, não pode contestar o poder do Partido Comunista. São duas coisas diferentes. O que seria contestar o poder? Olha, tem que tirar esses... Eu quero organizar um movimento pra tirar esses caras daí. Não, isso é uma coisa. E outra coisa é falar assim... Isso não tem como, né? Alguma coisa tem que ter feita. Eu acho que tinha que ter outras ideias, outros partidos. Não, aí que tá a questão, bicho. A China tem uma coisa que é a seguinte. Aqui no Ocidente... muda-se os partidos políticos. Tô viajando muito ou não? Não, você tá do céu. Eu tô tentando entender. Eu tô achando espetacular, cara. Pô, legal. Aqui no Ocidente, fica a mudança de partidos 100 anos. Só que as políticas não mudam. Exato. Na China o partido não muda, só que a política muda o tempo inteiro. E assim, de novo, os Estados Unidos nada muda. Esses são sempre os mesmos dois partidos. E alguém tem que dizer pro Vilela que o Japão é governado pelo mesmo país desde a Segunda Guerra Mundial. Teve um período ali de 4 anos que um outro país governou, mas tirando isso, o restante foi sempre o mesmo partido. Sempre o mesmo que vence. A política tá mudando sempre? O tempo inteiro. Por quê? Porque na China eles têm um esquema, eles têm uma piração com pesquisa de opinião. Isso é verdade. Então, eles gastam bilhões de dólares por ano com pesquisa de opinião. Para saber das pessoas o que elas acham das coisas, entendeu? E você acha que essas pessoas dizem livremente o que elas pensam ou elas têm medo de dizem tão livremente, por exemplo, que começou a ter muita denúncia, negócio do iFood. Esse trabalho quase escravo aqui no Brasil. Mas lá tem o iFood? Já vou chegar lá. Tem iFood. Tem o Meituan, tem o Elemar. Aqui no Brasil... Aqui você tá falando? Não, aqui não tem trabalho precário? Sim, total. Na China, pior ainda.
Mas tem esse serviço tem lá? Tem lá. O iFood deles? Aí, ou é iFood mesmo? Não, é o Meituan, que é uma empresa como o iFood. Tá. Aí chegou tanta reclamação dessa... Reclamação dos trabalhadores ou de... Trabalhadores da sociedade. Tá. Tanta reclamação de trabalhadores da sociedade que o Xi Jinping acordou no dia e falou, olha... A Meituan vai ser multada em $300 milhões. Não foi bem assim, né? O Xi Jinping acordou e ia acontecer isso aí, né? O Elias fala isso, é capaz do povo acreditar. Teve uma investigação, com o Didi, né? Que é o Uber daqui, com o Meituan. Teve um monte de investigação. Anos. O Didi passou por investigação por, acho que uns 2 ou 3 anos. Vai ser obrigado a pagar direitos trabalhistas para esses trabalhadores, assim como seguro-saúde, etc, etc. Então, vão ser trabalhadores legais. Não gostou? Vai embora daqui. Tutoria de ensino privado, que é um mercado de 150 bilhões, que estava abrindo um fosso entre litoral e interior. Entre classe média urbana, que podia pagar uma tutoria para os seus filhos estudarem para entrar na universidade, um camponês não podia. Né? A China, tanta reclamação dos camponeses. Meu filho não tem como concorrer com esses caras aí, porque meu filho não tem condições de pagar uma tutoria privada. Tá lá atrás, nessa corrida. Tô lá atrás. O que acontece? O Xi Jinping acabou com esse mercado. Criou uma tutoria estatal. E o que acontece em Pequim e Xangai? Né? Em Pequim e Xangai, as casas mais valiosas, as que mais... Só a respeito da tutoria, né? Eles acabaram com 93% do mercado. Ainda tem muita tutoria e tem muita coisa rolando por debaixo dos panos. Tem muita gente dando aula em tutoria ilegal. Mas muita. Porque os pais vão continuar pagando, né? Isso aí da tutoria estatal, eu nem faço ideia de como é que funciona, mas, de novo, não deve alcançar todo mundo. Né? O aluguel mais caro é perto de escolas onde o ensino é melhor. Sim. Entendi. Faz sentido. Aí o que acontece? O governo chinês obrigou agora os diretores de escola e os professores das melhores escolas fazer um rodízio? Rodízio no mundo, na China inteira. Isso é interessante mesmo. Entendi. Isso é demanda do povo, cara. Bom, nós vamos parar por aqui, porque eu preciso comer, né? Que 8h30 da noite eu preciso jantar. E depois a gente volta aí para mais Elias.